Olá pessoal, aqui é o professor Gideone. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do descritor 14, cujo objetivo é resolver problema envolvendo noções de volume. Primeiramente nós vamos fazer uma breve revisão aí sobre os volumes de algumas figuras geométricas tridimensionais. Então vamos lá. A primeira figura aí que vocês podem observar, do lado esquerdo, é um paralelepípedo reto. Em alguns livros vocês vão ver apenas paralelepípedo ou paralelepípedo reto-retângulo. Como seria o volume deste paralelepípedo? O volume é o produto das três dimensões do paralelepípedo. Então, comprimento, largura e altura. O comprimento aqui mede A, a largura mede B e a altura mede C. Então, quando você faz o produto dessas três dimensões, você tem um volume. Uma outra figura que é bastante conhecida é o cubo. O cubo é um paralelepípedo reto-retângulo, certo? A diferença é que as três dimensões são iguais. O comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Então, quando você faz A vezes A vezes A, você tem A ao cubo. Uma outra figura que também é bem conhecida do cotidiano de vocês é o cilindro. O volume do cilindro ele é o produto da área da base desse cilindro, que é um círculo, vezes a altura. E lá das áreas de figuras planas, a gente sabe que a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, basta você fazer πr ao quadrado vezes a altura. A área da base vezes a altura, certo? Para finalizar a breve revisão, outras duas figuras bastante conhecidas são o cone e a esfera. O volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Observe que πr ao quadrado vezes a altura é o volume do cilindro. Então veja aqui, πr ao quadrado vezes a altura é o volume deste cilindro, certo? Então, o volume do cone, para você memorizar, é πr ao quadrado vezes a altura, ou seja, o volume do cilindro, dividido por 3. Então, dá para fazer uma associação. E por último, o volume da esfera. O volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3, certo? Não tem muita relação com as anteriores. Então, essas relações vocês devem memorizar. Então, vamos às questões. Primeira questão, questão PROEB, diz o seguinte. Veja o bloco retangular a seguir. Então, nós temos aí um paralelepípedo reto-retângulo. Qual é o volume deste bloco em centímetros cúbicos? Observe aí que nós temos as dimensões em centímetros. E a gente viu anteriormente que o volume de um bloco paralelepípedo reto-retângulo é o produto das dimensões. Então, basta a gente fazer 9 vezes 9 vezes 30. Então, aqui nós vamos ter 9 vezes 9 é 81 vezes 30. Daqui nós vamos obter 81 vezes 30, basta a gente fazer 81 vezes 3. Então, 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 8 é 24. Aí acrescenta o zero. Então, nós vamos ter 2.430 centímetros cúbicos. Então, 2.430 centímetros cúbicos. Alternativa C. Questão 2, uma questão da prova Brasil, que diz o seguinte. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. A figura abaixo ilustra esta caixa. Então, observe aí a caixa. Nós temos aí o comprimento de 2 metros, uma largura de 3 metros e uma altura de 1,5 metro. O volume da caixa d'água em metros cúbicos é. Então, mais uma vez, se trata de uma caixa retangular, de um paralelepípedo reto-retângulo. Então, o volume é o produto das dimensões. Então, 2 vezes 3 vezes 1,5. Então, aqui nós vamos obter. Vou multiplicar primeiro o 2 com 1,5, que dá para fazer de cabeça. Então, 2 vezes 1,5 é 3, aí vezes o 3, 3 vezes 3 é 9. Ou seja, o volume aqui é 9 metros cúbicos. Novamente, alternativa C.
E para finalizar, questão número 3, questão PROEB, que diz o seguinte: Francisco possui uma caixa de forma retangular como o da ilustração abaixo. Então observe aí que nós temos uma caixa de 50 centímetros de comprimento, nós temos aí 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Nesta caixa, Francisco quer arrumar vasinhos com mudas. A forma dos vasinhos é de um cubinho de 5 centímetros de aresta. Francisco pode arrumar na caixinha a quantidade de letra A, 40 vasinhos, letra B, 100 vasinhos, letra C, 200 vasinhos, letra D, 250 vasinhos. Então, muito bem, arestas são essas linhas, certo? Que formam a figura. Então, se nós temos aí que a forma de cada vasinho é de um cubinho, então nós temos mais ou menos esse formato aqui. Vou tentar desenhar aqui um cubinho aqui para vocês. Então nós temos aqui um cubo e cada linhazinha dessa daqui mede 5 centímetros, que aí são as arestas. Então o que você deve observar é o seguinte: primeiro eu preciso saber o volume original aqui dessa caixa de formato retangular. Então o volume dessa caixa nós já vimos que é o produto das dimensões. Então nós vamos ter 50 vezes 20 vezes 5. Então aqui nós vamos ter 50 vezes 20 vezes 5 é 100. Então aqui ficou fácil de multiplicar. Então é 5 e 3 zeros, né? Então 5.000. 50 vezes 100, 5.000. Então nós temos 5.000 centímetros cúbicos. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou calcular o volume de cada vasinho que tem um formato cúbico. E eu sei que o volume de um cubo é aresta ao cubo. Lembrem lá da relação, que era A vezes A vezes A ao cubo. Aqui nós vamos obter 125. Ou seja, cada vasinho pequenininho, no formato de cubo, tem um volume de 125 centímetros cúbicos. Agora, basta você fazer o seguinte: pega 5.000 centímetros cúbicos e divide por 125. Fazendo essa divisão, você vai obter como resultado 40 cubinhos. Ou seja, nessa caixa cabem 40 vasinhos no formato de cubo. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido as questões. Memorizem as relações de volume, porque na hora dos problemas vocês vão precisar. E até o próximo vídeo.